Fala galera, começando mais um episódio do AlphaCast, o podcast sobre seguros, produzido pela Alpha Seguros. E eu, Fábio Luciano, superintendente de ramos elementares da Alpha, tenho a honra de conduzir esse papo hoje. E um papo muito especial, porque o nosso convidado de hoje é um grande parceiro, Danilo Gonçalves, sócio-diretor da Jaciara Seguros. E hoje nós vamos aqui tratar sobre o tema de imobiliárias. Nós vamos explorar a importância do seguro incêndio, a responsabilidade das imobiliárias e os impactos dessa operação para os corretores que desejam operar com o segmento de imobiliárias. Danilo, obviamente, não caiu aqui de paraquedas. Nosso convidado de hoje, ele é sócio-diretor da Jaciara Seguros, uma corretora que tem uma história aí de 25 anos de mercado. E hoje é uma referência na solução de seguros no ramo. Certamente, muitos obstáculos vocês tiveram durante todo esse trajeto, mas acredito que já é uma base para que vocês possam ter mais 25. Com certeza. Amigão, apesar de você ser corintiano, você sabe toda a admiração que eu tenho. Então, te passo a palavra já te agradecendo a presença aqui hoje, tá? Porque é sempre bom a gente alinhar e conversar. Então, eu te passo aí para você fazer a sua apresentação. Não, difícil até fazer uma apresentação depois de uma apresentação dessa. É né? louco. Tirando a parte do Corinthians, não vamos falar de futebol aqui, vamos falar de imobiliário. Ainda bem né? que o papo é outro, que eu não posso falar muito também de futebol, né? Então, Corinthians e Flamengo não estão... Mas, bom, meu nome é Danilo, sou sócio-diretor da Jaciara Seguros, né? Que você falou de mais de 25 anos de mercado, situada no interior de São Paulo, em Americana, né? Inicialmente ela foi fundada pela Jaciara, né? Uma empresa familiar, Jaciara, minha mãe. Depois de trabalhar 20 anos no Banco do Brasil, né? Ela saiu, muitos clientes queriam ter o atendimento ainda feito por ela, e ela acabou abrindo a corretora, né? Desde aquela época a gente já começou a trabalhar com os ramos do setor imobiliário, além dos demais ramos de seguro, né? Aí, alguns anos depois, o Thiago, que é meu irmão, se formou na FGV aqui em São Paulo, em administração de empresas, entrou na corretora como sócio. E há 17 anos atrás, eu me formei em economia pela Facamp em Campinas, né? E também entrei na corretora como sócio. E a corretora hoje a gente tem vários ramos, né? A gente atua em diversas categorias de seguro. E a gente tem um foco, né, que é um setor separado da corretora, focado em soluções para imobiliárias, né, que vem isso desde lá de trás, quando a Jaciara fundou a empresa. Né? Então, a gente tem um foco muito grande em seguro-fiança, capitalização, e um produto que a gente tem também é o imobiliário, né, que a gente gosta muito, né, e a gente já está uma parceria com vocês aí há alguns anos. Né? Então, assim, é um prazer estar aqui também, obrigado pela oportunidade, e acho que a gente tem bastante coisa para discutir, bastante conteúdo bacana para conversar. é pouca história, né? Pouca história, né? Cara, mas só para a gente começar hoje aqui o papo, contextualizando o que a gente tem, segundo o IBGE, em torno de 16 milhões de domicílios no Brasil são alugados. Isso representa hoje 21% de todos os imóveis de moradia que o Brasil possui. Há 10 anos atrás, isso era em torno de 12%. Então, a gente vê o quanto cresceu. Isso fica muito evidente como é que isso tende a crescer realmente para frente. Agora, além desse movimento, a gente estava falando um pouco antes aqui, com relação a todo o avanço que o mercado teve também, com relação a facilitar essa relação entre um inquilino potencial e a busca de um imóvel, aí seja através de vídeos, fotos, e um ponto importante assim, a desburocratização na hora da contratação, né? O quanto isso evoluiu também. Então, para a gente começar, cara, eu queria te perguntar o que te chama mais atenção com relação a todo esse crescimento que a gente percebe com relação aos aluguéis e como é que você vê todo esse avanço com relação ao mercado para facilitar realmente a busca e a contratação. Eu acho que assim, o aluguel, né, ele vem numa crescente, tem alguns fatores que a gente pode até separar, né? Uma é a parte macroeconômica e outra é a parte, que nem você falou, da parte de tecnologia e tudo mais, que está facilitando muito a negociação entre a imobiliária, o inquilino, encontrar o imóvel. A parte macroeconômica, a gente veio, na verdade, de uma época onde o juros estava mais baixo lá atrás, né, pré-pandemia, então muita gente começou a ver imóvel para aquisição de imóvel, fazer compra, com financiamento. E aí, quando veio a pandemia, por causa da inflação e tudo mais, que teve aumento da taxa de juros, né, o custo do financiamento ficou muito alto.
Então, acho que você teve uma migração de pessoas que iriam querer adquirir um imóvel para ter um imóvel próprio, né, para a locação novamente, porque ou não conseguiriam fazer o financiamento por causa do custo da taxa de juros, ou até mesmo por questão de desemprego, a perda de renda, né, e fez com que essas pessoas não conseguissem mais crédito para fazer a aquisição do imóvel. Então, você tem essa parte macroeconômica, tem a parte também dessa nova geração que veio querendo ter uma mobilidade maior, não querer ter um imóvel fixo, quer pegar o dinheiro e deixar investido, quer poder sair do imóvel de uma região, principalmente pegar São Paulo, está num bairro, vai trabalhar em outro bairro, poder alugar um imóvel em outra localização sem ficar preso àquele imóvel. Então, você tem toda essa parte comportamental, mais a parte macroeconômica, que já fomentou a parte de locação. Né? E, além de tudo, você tem essa parte da tecnologia que está desburocratizando, desculpa, né? E facilitando muito a locação, que nem a gente estava conversando. A parte de as fotos são melhores, hoje você tem vídeos para a imobiliária mostrar para o inquilino. Então, ficou muito mais assertivo. Né? Hoje, o inquilino ele procura um imóvel, ele já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar. Antigamente, isso não. Ele teria que visitar o imóvel, tinha algumas fotos apenas que ele tinha ali, para ter uma ideia. Agendava, via mais ou menos a quantos quartos tinham, não sabia qual que era a qualidade do imóvel. Então, antes, o inquilino tinha que visitar 15, 20 imóveis para encontrar um imóvel que agradasse. Hoje não, hoje com a tecnologia ele consegue pesquisar, ver quais são os imóveis que realmente ele tem interesse e que se adequam à realidade dele, né? Então fica muito mais assertivo para a imobiliária, fica muito mais fácil para o inquilino procurar o imóvel. A parte de contratos facilitou muito, principalmente no pós-pandemia, né? Algumas tecnologias que já existiam, mas que não eram muito utilizadas, passaram a ser utilizadas. Assinatura digital, enfim, uma série de outras tecnologias, às vezes vistoria 360, né? As fotos 360, onde o inquilino pode entrar e caminhar pelo imóvel sem estar lá. Então, tudo isso facilitou muito. E acho que é uma tendência efetiva que essas tecnologias acabem cada vez mais se integrando, né? Para facilitar ainda mais essa parte de comunicação entre imobiliário e inquilino. Entendeu? Então, acho que tudo isso faz com que o mercado tenha aí um potencial de crescimento muito grande, principalmente para os próximos anos. Né? E um ponto importante que quando a gente fala com relação à locação, e que talvez pouca gente saiba, é que o seguro-incêndio ele é obrigatório por lei. Sim. Então, a desinformação ela acaba trazendo isso de uma maneira muito forte, e aí entra um papel realmente da imobiliária como uma consultora, prestar de fato a consultoria para orientar principalmente o dono do imóvel, né? Porque a responsabilidade é dele, mas ele pode, em contrato, fazer a transferência disso, passar por um inquilino. Tá? Sim. Só que quando a gente percebe de fato, muitas imobiliárias não ofertam ainda o seguro. Então, cara, falando agora especificamente para o dono de imobiliária que está nos assistindo, e ele nunca se preocupou com isso, quais os perigos reais da imobiliária não orientar corretamente o dono do imóvel inicialmente e depois o inquilino, e não colocar isso em contrato com relação ao seguro-incêndio? A lei do inquilinato, ela rege que o seguro-incêndio ele é obrigatório e a responsabilidade de pagamento é do proprietário, desde que isso não tenha sido alterado no contrato. Então, assim, o proprietário, a princípio, ele é o responsável pelo pagamento, mas se em contrato for colocada a cláusula que o inquilino é responsável pela aquisição do seguro-incêndio, a responsabilidade recai sobre o inquilino. Né? Então, ele tira essa responsabilidade do proprietário e passa para o inquilino. E é aí que entra essa questão da imobiliária ser responsável. Porque quando o proprietário ele entrega o imóvel para uma imobiliária, ele passa a gestão desse imóvel, a administração desse imóvel para a imobiliária. Consequentemente, o contrato feito entre a imobiliária e o inquilino, colocando essa cláusula, obriga o inquilino a fazer a contratação. Porém, o que a gente vê é que muitas imobiliárias elas colocam essa cláusula no contrato, porém elas não se atentam a pedir essa pólice para o inquilino ou efetuar a contratação de um seguro-incêndio. E é aí que acontece o perigo. Por quê? Quem é responsável pela administração? Quem é responsável por gerir aquele imóvel do proprietário? A imobiliária. Afinal, ela tem um contrato com aquele proprietário. O proprietário fica tranquilo porque ele entende que a imobiliária está tomando todas as precauções possíveis e cabíveis
para que aquele imóvel tenha a sua continuidade. Em caso de um incêndio, se o inquilino não tiver feito um seguro residencial, né, e não tenha dinheiro para pagar o conserto daquele imóvel, o proprietário ele vai ter que entrar na justiça para receber. E ele vai entrar na justiça, lógico, no inquilino e também na imobiliária. Por quê? Porque quem era responsável pela gestão e ter certeza que aquele imóvel tinha alguma cobertura securitária? A imobiliária. Então, a imobiliária tem danos morais, enfim, tem uma série de jurisprudências hoje que já estão acontecendo, que estão responsabilizando algumas imobiliárias por causa dessa questão. Então, assim, é importante que a imobiliária tenha ciência que se essa responsabilidade foi colocada em contrato para o inquilino, ela, como gestora, tem a obrigatoriedade de confirmar que isso foi feito. E aí que entra a questão do seguro imobiliário, que é a melhor das soluções, né, que a gente entende. Por quê? O seguro imobiliário é contratado pela imobiliária, ele tem um custo muito menor do que um seguro residencial. Então, se o inquilino for contratar um seguro residencial para aquele imóvel, ele vai acabar pagando mais caro do que a contratação feita através do seguro imobiliário, que é focado mais para a parte do prédio, né, que é a parte que tem que ser protegida, né, que é o patrimônio do proprietário. E o pagamento é feito pela imobiliária, né, quando a gente faz o faturado, né? Então, a imobiliária faz o pagamento daquela fatura com todas as locações. A garantia de pagamento. Isso. Né? E aí ela repassa aquele valor no aluguel do inquilino. Então, ela tem a segurança de que aquele seguro está ativo, está sendo pago por todo o contrato. A partir do momento que ela não faz um seguro imobiliário, que ela exige que o inquilino faça um seguro residencial, ela tem a outra preocupação, que é confirmar que aquele inquilino fez um seguro residencial. E pagou, né? Porque ele apresenta a pólice. Exato, porque ele mas pode fazer depois, ele tem que reforçar e mandar a nova pólice. Exato, ele pode fazer uma pólice em 10 vezes, fazer o pagamento de um boleto, parar de fazer o pagamento, que ele seguro é cancelado. Isso aí. Pegou um fogo no imóvel, não tem cobertura. E não adianta reclamar com a seguradora. E como a gente diz no Rio, deu ruim. Deu ruim, exato, deu ruim. Não tem o que fazer, o seguro é nulo. Né? A cobertura securitária é nula, porque ele parou de efetuar o pagamento, a pólice foi cancelada. Então, no imobiliário, ela não tem esse risco. E ela não tem que ter o controle, que aí entra como custo operacional também para a imobiliária, de ter o controle de controlar anualmente o recebimento dessas apólices para o inquilino. Porque a partir do momento que ela fez a contratação do seguro incêndio, né, direto na imobiliária, ela vai se estendendo até o final do contrato. Então, todo mês ela vai efetuando o pagamento e colocando no boleto aluguel. Não tem renovação. É um fluxo contínuo, né? Então, é uma segurança muito maior para a imobiliária. Tira essa questão da responsabilidade de confirmar se o inquilino contratou ou não, né? E ela dá uma proteção para o proprietário, né? Que é até uma coisa meio que de caráter até social, porque a gente sabe que tem muito proprietário que depende daquele aluguel para pagar remédio, enfim. Sim. Às vezes ele tem tem uma renda muito pequena, né, de aposentadoria ou algo do tipo, e assim, ele precisa daquele complemento. E o aluguel é esse complemento. Então, se pegou um incêndio, um fogo na residência, o inquilino não tem como efetuar o pagamento, porque não tinha um seguro incêndio, ele não tem o valor guardado para fazer o conserto do imóvel. E o proprietário, que dependia daquela renda, também não tem, aquele proprietário vai ficar um tempo sem o imóvel e sem aquela renda. Até isso se ele conseguisse dinheiro suficiente para reformar o imóvel e poder alugar novamente. Isso, né, e ninguém se prepara para isso, porque ele entende que aquele imóvel está sendo administrado por uma imobiliária que tem controle sobre todas essas partes, inclusive a parte da proteção do incêndio. Entendeu? Então, por isso a importância, né, com relação à proteção oferecida pelo seguro incêndio e algo que traz aqui para a gente de fato o quão isso é real com relação à deficiência realmente de cobertura. Porque quando a gente fala que 21% dos imóveis, e aqui a gente só está falando de residências, são alugados, e quando a gente vê os números aí que aproximadamente 16% das moradias brasileiras possuem seguro, só aqui você já tem um gap. Muito grande. Dentro dos 16, não tem só imóveis alugados. Tem próprios também. Sim. Então, você vê a deficiência que tem, de fato, de uma gama realmente de riscos que deveriam ter seguros, obrigatório por lei, e não tem. Além disso, acho que um ponto importante, além de todos esses riscos que você colocou aí, o dono da imobiliária deixa de ter uma receita. Também. Ele poderia gerar, porque ele participa disso também, afinal de contas, a venda é feita ele passa a ser um canal de distribuição do seguro.
Então, além do risco, ele perde uma fonte de receita. Então, acho que fica a dica aqui hoje, importante aí, para que, se você é dono de imobiliária e você não tem realmente hoje um fluxo, esse processo para ofertar o seguro, fica aí porque você pode, além de proteger o seu cliente, além de se proteger, afinal de contas você tem responsabilidade, você está perdendo a oportunidade de ter uma fonte de receita, que hoje Com não certeza. tem. Incêndio, o seguro incêndio proporciona isso, né? E é interessante isso que você falou desses números, da questão assim de quantos imóveis estão segurados, né? Tanto no residencial quanto no imobiliário, que é uma coisa que a gente até brinca na corretora, né? Hoje, talvez até por uma questão cultural no Brasil, né? A pessoa entende que o maior bem dele é o veículo. A pessoa não sai da concessionária, não sai de um estacionamento sem efetuar o seguro do automóvel. E por medo. Mas qual é o valor do seguro qual é o valor do imóvel, do automóvel? Sim. Qual é o valor da sua casa? Isso aí. Entendeu? Por não conhecer, ele acha que assim, é proporcional e não é. O seu maior patrimônio é a sua residência. Porque se roubarem seu carro vale, vamos por, sei lá, 100 mil reais, é um prejuízo de 100 mil reais. Mas eles pegam um fogo na sua casa custava para reconstruir 600 mil. O que vale mais? Aonde é a moradia da sua família? Onde ela está? Onde ela passa todo dia? O seu maior patrimônio efetivo é a sua residência. Com certeza. Se você tem um imóvel que você financiou para construir e pegou um incêndio, você vai ter que continuar pagando financiamento, mas você não vai ter mais um imóvel porque o imóvel vai ter sido destruído. Então, as pessoas não entendem que muitas vezes existe uma inversão assim. Qual que é o seu maior patrimônio? Né? É o seu imóvel. E, lógico, a sua vida também, né? Porque, tem a questão de você ter renda para a sua família, para sustentar e tudo mais. Mas o seu patrimônio, em matéria de valor agregado, é maior. E muita gente não se atenta. E há esses números, né, que você passou que assustam. Que você fala, gente, você tem tão pouco imóvel, né, com seguro, tem alguma coisa errada. Acho que assim. Mas isso acho que parte, inclusive, de uma questão mais cultural da sociedade, né? Eu acho que por isso que eu acho que, além de tudo, a sociedade tem muito a evoluir. E é uma tendência que esse seguro tem aí um leque de crescimento muito alto, né? Isso aí, cara, porque quando a gente olha assim, né, a cultura do medo. Você não conhece alguém que a casa pegou fogo, que as pessoas acabam sempre associando a parte de incêndio e esquece que tem outros eventos que a gente cobre ali também numa apólice de patrimonial. Mas quando você fala de carro, alguém já conhece, alguém te bateu o carro, te roubou o carro. A cultura de proteção, de fato, não existe. Porque mesmo com o automóvel, há quem pense, por exemplo, você vai estacionar um carro e é uma rua lá que é ermo. O cara aí pensa, eu vou parar aqui porque eu tenho seguro. Então, esse tipo de cultura realmente que a gente precisa trabalhar, e aí é um desafio para nós, que atuamos realmente aí, para que a gente possa disseminar a cultura de proteção. Porque outra coisa que acontece muito, passa um ano e não usei o seguro. Usou, meu amigo. Usou. Você ficou tranquilo um ano. E a tranquilidade tem preço. Tranquilidade tem preço. Então você vai ali, você usou. Se acontecesse alguma coisa, você tinha a proteção ali. A assistência estava disponível. Sim. Tinha um funcionário para te atender. Você não utilizou, mas ele estava lá. A seguradora tinha um setor de sinistro, a corretora tinha um setor de sinistro para atender. Prontinho. Então, assim, por mais que você não utilizou a cobertura, mas você utilizou a disponibilidade das pessoas para te atender caso fosse necessário, né? Então, é verdade. As pessoas acham, não, passou um ano, eu não utilizei, eu não tive nenhum sinistro. Não, você utilizou. Né? Você só não teve essa consciência de que você utilizou porque você não teve que ligar para fazer um acionamento. Mas sim, ela estava lá, estava disponível para você quando você precisasse, né? E é comum assim, né? Cara, a frase que mais me irrita, o seguro morreu de velho. O seguro morreu de velho, sair para mim foi... Ele está vivo. Ele está vivo e protegendo, porque, de fato, assim, a cultura de proteção é o que a gente precisa realmente disseminar. Cara, agora, tudo que a gente falou aqui, direcionando para o corretor agora, você com a experiência que você tem aí, esse é um argumento valiosíssimo. O risco que o dono da imobiliária está correndo, a fonte de receita que ele pode ter. Agora, tem algum outro tipo de abordagem que você poderia trazer, que o corretor poderia usar realmente para que ele possa encantar e ele trazer essa operação?
Eu acho que assim, inicialmente o corretor tem que entender qual que é a necessidade da imobiliária, né? Qual é a cultura daquela... Porque, ainda mais, o Brasil é um país continental, né? Então, assim, cada região, principalmente no Brasil, tem uma cultura diferente, um jeito de trabalhar diferente, uma estrutura diferente. Então, assim, vai muito inicialmente do corretor conseguir identificar qual a necessidade daquela imobiliária. Porque quando a gente fala de seguro, a gente não está falando de uma obrigação da imobiliária para causar mais transtorno. Não, a gente está trazendo um facilitador para a imobiliária. Né? Que a gente está falando da questão dela não ter que ficar gerenciando anualmente, dela ter um ganho no seguro incêndio. Mas, principalmente, assim, você está trazendo algo para ajudar ela. E ele tem que entender qual é a estrutura dessa imobiliária, como ele pode ajudar. Não simplesmente chegando lá ofertando, vamos fazer imobiliário. Não, fazendo imobiliário, todo mundo oferta. Mas assim, como ele pode inserir aquilo dentro da imobiliária? Como ele pode facilitar a vida da imobiliária no dia a dia? Né? Mostrar os diferenciais do produto, mostrar qual que é a importância. E entender, assim, muito no seguro é B2C. Né? Todos os seguros quase é B2C. Você vai lá, o cliente vem, contrata com você e você dá atendimento ao cliente. O imobiliário é um pouco diferente, né? Porque efetivamente é quase que um B2B, porque você está ofertando uma solução para a imobiliária e ela que vai fazer a contratação junto aos inquilinos. Lógico, você vai dar todo apoio aos inquilinos, um sinistro, uma assistência. Você continua tendo esse atendimento ao consumidor, mas é um consumidor que efetivamente é um cliente da imobiliária. Então, quem é o seu cliente aqui? É a imobiliária, B2B. Você está vendendo uma solução para a imobiliária. Então, o corretor tem que entender que muda um pouco o escopo do seguro. É diferente de um seguro de auto, um seguro de vida, que você está vendendo direto para o consumidor. Aqui não, você está, na verdade, entregando uma solução para uma parceira comercial. Entendeu? Então, tem que mudar um pouco a mentalidade no como ofertar o seguro. Na verdade, você não está vendendo, você está ofertando uma solução. Eu acho que isso que é importante, que quem queira trabalhar com esse tipo de produto tem que ter em mente. Entendeu? Por isso que a gente fala assim, hoje a maior parte do seguro imobiliário está distribuído através dos especialistas que já estão nesse mercado há muito tempo. Sim. Que além de ter um conhecimento profundo sobre as soluções imobiliárias, não apenas imobiliário, mas outros seguros como fiança e CAP, já tem um conhecimento de como trabalhar com essas imobiliárias. Entendeu? Porque não é um consumidor qualquer, não é um consumidor tradicional de seguro. Então, ele tem que entender que existe uma diferença entre consumidores, né? Um é B2C e outro é B2B, praticamente, né? Mas isso fica muito claro assim, que o canal realmente tem um potencial gigantesco. Outra coisa que a gente estava te falando um pouco antes é que tem espaço para todo mundo. Né? A gente não precisa se preocupar realmente aí com relação a isso, porque por todos os números que a gente apresentou aqui ainda, tem muita gente que não tem ainda o seguro. Tá? Então, e algo que de repente pode fazer com que o corretor não se encante é que o ticket médio é baixo. Sim. Só que ele esquece de ter uma massa. E é um canal importante que ele vai ter um parceiro de fato que vai fazer a distribuição para ele. Né? Então, acho que esse recado fica muito claro, tamanho assim da oportunidade que tem para que todo mundo possa atuar. Claro que tem muitos especialistas aí, mas por que não aprender também com vocês? Acho que se aproximar. Eu acho que o fato de você estar aqui hoje, por exemplo, você poderia reter todo o conhecimento que você tem, você poderia realmente não vir aqui, mas você está falando para corretores, né? Incentivando corretores. E o que a gente tem mais visto aí é que corretor ele quer ouvir corretor. Porque você falando, você passa. Eu fiz, eu faço, eu tenho. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. E você, cara, a Jaciara, como uma especialista na área, quero te fazer uma pergunta bem direta. Por que Alfa? A Alfa, né? Essa história é longa, né? Essa história é antiga nossa, né? Bom, a gente tinha outros parceiros, né? Lá atrás, faz o que a gente estava conversando, faz uns 6 anos já que a gente está junto, né? Nessa atuada aí. E a gente sempre entendeu, e a Alfa, assim, o porquê a Alfa, acho que remete muito àquela primeira pergunta que você fez da questão de tecnologia, de você ser muito burocrático, a contratação e tudo mais. E a gente já fazia um tempo que a gente estava em busca de um parceiro para simplificar o processo. Que não adianta, a gente fala assim, que a gente está falando, a gente precisa simplificar. Eu preciso simplificar a operação da imobiliária. Não adianta eu chegar com um produto para ela, olha, você tem aqui uma margem, mas você tem um custo operacional
para fazer. Não tem muito sentido. Então, assim, a gente tem que procurar soluções para as imobiliárias que façam com que elas consigam simplificar essa contratação, simplificar essa gestão, né? Até mesmo para ter menos custo operacional, mais praticidade e mais velocidade. Então, nessa busca de parceiros, a gente encontrou vocês atrás. A gente até, durante esses 6 anos, a gente até fizemos algumas evoluções no produto, né, que a gente foi conversando. Mas o produto de vocês, ele faz tudo isso que a gente queria, né? Antes a gente tinha que fazer renovação, agora a gente não tem que fazer mais renovação anual. É um produto de cauda longa, que a imobiliária não tem que se preocupar em todo ano ter que emitir uma nova pólice. Tem as facilidades de contratação, é muito simples, são poucas informações, com apenas um passo ela faz a contratação, então em 10, 15 segundos se contrata um seguro e emite a pólice. Antes tinha que mandar a contratação, aí depois gerava a proposta, depois gerava a pólice. Aí o parcelamento é mensal, que é um seguro mensal, então não tem devolução de prêmio, que antes às vezes fazia em 4 vezes um seguro anual. Aí o inquilino ficava 6 meses, cancelava, tinha devolução de prêmio que tinha que entregar para o inquilino, gerava um operacional tão grande que é aquilo que a gente está falando. Ele é diferente de um produto tradicional, que você tem um custo muito alto do seguro, um valor alto, né, e com uma margem acaba sendo alta. O seguro imobiliário, ele é um ticket muito pequeno. Você tem aí seguros de R$11, R$14, R$13 por mês. Então, se você tem um seguro com um valor pequeno, tudo bem, com uma massa grande, que é o que faz a diferença, mas com custo operacional alto, deixa de ter sentido, porque ele acaba tendo... O custo operacional acaba sendo equivalente ao quanto você tem de remuneração. E aí não tem muito sentido o produto. Então, assim, essa facilidade de operacional de contratação, que foi o que nos encantou e fez com que a gente acabasse mudando a operação para a Alfa, né? Que facilitou muito o dia a dia, tanto da corretora, mas principalmente da imobiliária, né? Palavra de especialista. Operação simples, de fato, a ferramenta realmente que funciona e ajuda. E essa eficiência operacional, acho que é um ponto importante aí que aí você trouxe. E se você, corretor, tiver interesse, se você realmente quer conhecer um pouco mais, procure o seu gerente comercial para que ele possa realmente te instruir e trazer todas as informações para o modelo que você precisa também. Cara, a produção está me avisando aqui no ponto. Está me avisando aqui no ponto. Que o papo tá bom, mas a gente precisa caminhar para o final. Você tem algum conselho final assim para o corretor que tem interesse realmente em entrar, em conhecer um pouco mais? O que você poderia dizer para o cara que já tem um canal em vista, mas ele ainda não começou a operar? Estude, né? Eu acho que assim, você simplesmente entrar num canal não é sinal de sucesso, né? Eu acho que assim, para você entrar e ter sucesso, você tem que estudar algumas coisas, né? Estudar o produto, porque por mais que é um produto de RE, ele tem suas diferenças, né? Por ser imobiliário, a diferença de contratação, diferença de canais, tem que estudar o mercado, entender a necessidade das imobiliárias. Porque assim, você chegar achando que é um produto residencial tradicional, na hora que você for chegar para uma imobiliária e começar a conversar com ela, você não vai saber o que falar. Alguma pergunta mais técnica que essa imobiliária te questionar, você não vai ter conhecimento e base para explicar. E aí, automaticamente, você perde a sua credibilidade, né? Então, assim, estudar o produto, estudar o mercado, para quando você começar a conversar, você saber o que você está falando, entender essas necessidades, né? Assim como tudo que a gente faz, né, em todos os âmbitos. Você não pode vender um seguro sem estudar primeiro, né? Então, assim, entende as características, entende os diferenciais, entende o porquê fazer numa seguradora ou na outra, entende quais são os diferenciais, quais são as vantagens, as desvantagens, para que a hora que você chegue num proprietário de uma imobiliária, você tenha conhecimento suficiente para poder efetuar a venda e mostrar que é uma solução interessante para ele, né? Cara, quero te agradecer muito a presença aqui hoje. Você mostra realmente a postura de contribuir para que todo mundo cresça e mostrando que tem espaço aí para todos e sem a vaidade, né, de querer, que eu vou fazer, que eu não quero que ninguém faça. Aí entendendo de fato que há espaço para que outros players eles possam vir também. Cara, então,
que essa excelência realmente que vocês já trazem e a gente conhece bem na caminhada aí junto, que vocês possam realmente trilhar realmente mais 25 anos de sucesso, tá? Para quem sabe aí os teus filhos, os teus netos possam dar continuidade aí a todo esse trabalho. Então, quero te passar aí para as considerações finais. Eu sei que você tem estrada aí para pegar e te agradecer imensamente a presença aqui hoje, irmão. Não, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Vocês são parceiros nossos de uma longa data aí, né? Faz tempo que a gente está junto nessa toada de mudança, de modernizar. É o que a gente fala, a gente sempre procura parceiros que aceitem feedbacks, aceitem dicas, aceitem sugestões, né? E durante esse período que a gente esteve junto, vocês sempre acataram muitas coisas que a gente trouxe para vocês. E eu acho que é isso que o mercado precisa principalmente, né? Que a gente consiga evoluir, né? O seguro que está hoje é bom, o seguro que está amanhã vai ser melhor ainda. Então, eu acho assim, a tendência é que a gente consiga evoluir cada vez mais juntos, né? Então, a gente que agradece pela parceria que a gente tem com vocês aí. E que sejam mais 25 anos de parceria também. Tamo junto. Bom, galera, você que gostou, nós temos outros episódios lá do AlphaCast que você pode acompanhar, porque estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Tá bom? Até a próxima. Tamo junto. Obrigado, gente.